Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 7ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Sansão, o 12º juiz de Israel. E o texto para leitura em classe está no livro de Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao 18. E os tópicos que vamos abordar são eles: quem foi Sansão? Segundo, os erros de Sansão. E terceiro, o final de Sansão, com os seguintes objetivos. Primeiro, aprender que dons e caráter devem andar juntos. Segundo, refletir sobre os erros de Sansão. E terceiro, revestir-nos da armadura de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes, que somado ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Eu quero agradecer nesse momento a você que já é inscrito no canal. Muito obrigado pelo privilégio que você nos dá de juntos podermos alcançar mais vidas para Deus. E para você que ainda não é inscrito, se quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, fica à vontade, Deus te abençoe. Nós vamos ao nosso comentário de hoje falando sobre Sansão, o 12º juiz de Israel. Na introdução desse comentário, o escritor diz que Sansão é o último dos líderes escolhidos por Deus mencionados no livro de Juízes. Sua biografia situa-se entre as mais notáveis das Escrituras, especialmente por sua descomunal força física. Esse último ciclo, como de costume, se repete e o resultado é conhecido. Deus os entrega novamente nas mãos de um novo inimigo, e neste caso, os filisteus por 40 anos. A mais longa opressão que já aconteceu com Israel, segundo o livro de Juízes. Respondendo o clamor do povo de Israel, Deus faz nascer o libertador e juiz Sansão, que julga Israel durante 20 anos. Quem foi Sansão? Esse é o primeiro tópico do nosso comentário, registrado em Juízes capítulo 13, do verso 1 ao verso 25. Seu nascimento. Juízes capítulo 13, verso 1 diz o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. A frase fizeram o que era mal aos olhos do Senhor é muito frequente no livro de Juízes. Esse versículo 11 do capítulo 2, o texto diz que eles serviram aos Balaíns. E quem são os Balaíns? Na verdade, os Balaíns são deuses, são Baals. Balaíns é o plural de Baal. Quando a gente observa Balaíns, é porque seriam vários Baals. Era essa a situação que eles se voltavam, ou viravam as costas para Deus por causa dos Balaíns. E não somente os Balaíns, mas também o escritor fala de Dagon, que na verdade Dagon é pai de Baal, e ao mesmo tempo eles também adoraram a Astarote, que é filha de Baal, ou seja, eles tinham sempre uma mistura muito grande, eram muitos deuses. Israel, quando virava as costas para Deus, era exatamente porque estava servindo a esses deuses. O texto diz que eles serviram aos Balaíns, serviram a Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Esta era a razão porque Deus então o entregava na mão dos seus inimigos, porque eles deixavam de adorar o verdadeiro Deus para adorar os deuses feitos por mãos humanas. Misericordiosamente, Deus levanta um novo libertador. Não deve passar desapercebido que Sansão é o único juiz escolhido antes de nascer. Os demais, Deus escolhe no meio da caminhada, mas Sansão não. Sansão o Senhor escolhe com um propósito ainda mesmo antes do seu nascimento. O texto diz que a esposa de Manoá, ela era estéril, e é com esta mulher que o anjo do Senhor chega com Manoá e sua esposa e promete que ela vai gerar um filho e que esse filho será o nazireu de Deus e que ele vai libertar Israel da mão dos filisteus.
E o que era o nazireu, pastor? O nazireu era uma pessoa que era separado para Deus. Em alguns casos, o nazireu era separado entre a sua família, se fazia um voto de que ele seria separado para Deus até um determinado tempo, e quando terminava-se o voto, ele deixava de ser nazireu. No caso de Sansão, ele está sendo escolhido ainda no ventre da sua mãe. E segundo o livro de Números, o nazireu não podia cortar o cabelo enquanto durasse o seu voto. O nazireu não podia beber nenhum produto da videira, alcoólico ou não. O nazireu também não podia tocar em nenhum cadáver. O nazireu deveria ser alguém especialmente consagrado para uma vida santa e constante na presença de Deus. E quando observamos à luz do texto, a própria mãe de Sansão, a esposa de Manoá, ela precisa mudar os seus hábitos alimentares, porque ela ia amamentar, ela ia cuidar de alguém que está sendo gerado no seu ventre para ser um instrumento especial para uma causa especial. A própria ciência já identifica que uma mulher que fuma ou que bebe bebida alcoólica enquanto ela está grávida, esse fumo ou essa bebida pode acarretar problemas no feto. A teologia, pelo outro lado, mostra quão importante é a preparação espiritual de uma mãe para o nascimento de uma pessoa que vai cumprir uma missão especial. Ou seja, a própria mãe de Sansão já muda também os seus hábitos exatamente para cuidar de Sansão, que vai ser uma figura especial, um homem especial, completamente a ordem ou a missão de Deus. E segundo o texto diz que o seu nome significa pequeno sol. Mas ainda à luz do texto, o escritor diz que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Sua missão está no capítulo 13, no verso 5. A missão de Sansão, como dos demais juízes, era libertar o povo de Deus de mais uma opressão. No caso de Sansão, era a opressão dos filisteus, como eu já falei para você, que já durava 40 anos. Mas a libertação política e militar não era a única tarefa dos juízes. Resumidamente, o juiz era um líder guerreiro em ocasião de guerra e um governante em época de paz. Ou seja, na época da guerra ele entrava como um chefe de batalha, um capitão, alguém que vai à frente, mas após a vitória, após o país estar em paz, ele se tornava então um executivo, um governo do seu povo. Como juiz que era, Sansão tinha também como missão governar e garantir que Israel não sucumbisse diante da tentação constante de adotar os ritos de festilidades e adoração dos ídolos de seus vizinhos cananeus. Ele tinha esta obrigação. Além de governar, além de lidar, ele precisava fazer com que o povo não vivesse segundo o costume dos deuses pagãos. Mas Sansão não atentou para as três condições principais do nazireado. Primeiro, a abstinência de qualquer bebida alcoólica. Sansão não atentou para isso. Ele fez festa de casamento e a festa ele se envolveu juntamente com todos os seus convidados. Uma outra coisa que ele não atentou também, que ele não deveria ter contato com os mortos, ele também não leva isso a sério. E por final, os seus cabelos que não deveria ser cortado, também ele não se preocupou com isso. Ele consegue derrotar os filisteus, mas numa situação muito lamentável. Quando ele derrota os filisteus, ele derrota já no dia da sua morte, por ele desobedecer todas as ordens divinas, e ele não conseguiu executar aquilo para qual ele tinha sido chamado. O escritor deixa claro uma coisa a acrescentar e refletir é sabermos que certas atitudes e atos podem nos desqualificar para maiores missões. Sansão estava sendo levantado para ser um grande líder de Israel, um libertador de Israel, libertar o povo da maior opressão que era dos filisteus. Mas as suas atitudes os impossibilitaram de que ele executasse tal missão. O escritor até fala de Davi, que Davi também lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, no verso de número 3, quando ele quis construir um templo para Deus, e o Senhor disse, não, você não vai construir.
Você foi um homem que foi muito sanguinário, você derramou muito sangue e não vai ser você que vai construir o templo para me adorar, para minha morada. Passe essa responsabilidade para o seu filho. Davi gostaria de ter construído, mas algumas das suas atitudes nos impossibilitaram de que ele construísse um templo para Deus. Da mesma forma, nós observamos na vida de Sansão. Sansão era para libertar Israel de todos os filisteus, mas ele não conseguiu. Segundo Adam Clarke, ele chega a dizer que Sansão começou, mas só depois de 100 anos é que Davi conseguiu libertar completamente o povo de Israel da mão ou do poder dos filisteus. E por que Sansão não conseguiu? Por ele fugir dos propósitos para qual Deus o tinha lhe chamado. Os seus feitos. O texto fala que nada sabemos acerca dele, se ele era um cara muito grande, um cara forte, poderoso, como conta as histórias de quadrinho, até nos quadros infantis. Mas o ponto principal é compreendermos que a fonte de sua força não era seus músculos, mas o poder do Espírito Santo. E os seus feitos espetaculares são registrados com detalhes na Bíblia Sagrada. E quais são esses feitos? O escritor pelo menos mostra alguns deles para nós aqui. O primeiro é quando ele mata um leão com suas mãos. Então o Espírito Santo vem sobre Sansão e faz com que ele derrote, ele mate esse leão com as mãos, sem nada nas suas mãos. Depois o texto diz que ele derrotou sozinho 30 filisteus, também sem nada nas suas mãos. Depois o texto diz ainda no livro de Juízes, capítulo 15, e o verso 3 ao verso 5, que ele capturou e amarrou 300 raposas. E amarrou na cauda dessas raposas tição de fogo e soltou no meio da seara dos filisteus, trazendo tamanho prejuízo aos filisteus. O texto diz que ele estava escondido na cova de Etã, e lá chegou os seus irmãos. Quando eu digo irmãos, da tribo de Judá, 3.000 homens cercaram onde estava Sansão e disseram: Sansão, o que é que você está fazendo? Você está provocando os filisteus e você sabe que nós estamos sob o jugo deles já há quanto tempo? E isso só traz mal para nós. Nós viemos aqui lhe amarrar e vamos lhe entregar aos filisteus que estão aí em cima, em Leí, lhe esperando. E Sansão até diz assim: vocês vão me matar ou não? Não, nós não vamos me matar, então pode me amarrar. E amarraram Sansão. E quando chegaram em Leí, diz o texto que soltaram Sansão, entregando para os filisteus. E os filisteus já achavam que estavam com a presa na mão, mas o Espírito de Deus desceu de novo sobre Sansão e aquelas cordas se tornaram como fio tostados. E ele se levantou, pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 filisteus naquele dia. Quando ele chegou em Gaza, ele estava lá dormindo, os filisteus cercaram a cidade de Gaza, esperando o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer, a gente pega ele. E antes que o dia amanhecesse, o texto diz que ele levantou, chegou no portão de Gaza, o portão estava trancado, ele arrancou o portão com todas as trancas e carregou esse portão a um monte, a distância de quase 60 quilômetros, e isso seria humilhar os seus inimigos. Sansão também fez isso. Ou seja, aqui são alguns dos atos de Sansão. E o texto diz que no capítulo 16, no verso 24, já no final da sua vida, quando ele, já cego, ele pegou nas colunas do templo e pediu de Deus mais uma vez força, e ele derrubou todo o templo, matando todos os filisteus, embora que ele morreu também. É o que conta a história, o final da sua vida. E agora nós vamos para o segundo tópico do comentário, falando sobre os erros de Sansão. Juízes, capítulo 15, do verso 7 ao capítulo 16 até o verso 4. Devemos lembrar que a Bíblia não é uma coletânea de pessoas mais virtuosas que andaram sobre a terra. E sim, é a história de pecadores sendo redimidos e transformados pelo Senhor. É isso que é a história da Bíblia, que a Bíblia fala. Primeiro subtópico dos erros de Sansão era uma visão distorcida. Sansão parece ter tido uma visão muito distorcida do propósito de Deus para ele. Em vez de lutar as batalhas de Deus, ele só consegue lutar as suas próprias lutas. Ele luta apenas por si mesmo, sendo consumido por um projeto de vingança pessoal. Quando comparamos com o exemplo de Davi, que diante do grande maioral dos filisteus, não havia nada de pessoal em Davi. Davi lutou pela honra do nome de Deus e por perceber
porque Deus era o dono daquela batalha. Quando Davi enfrenta o Golias, ele diz para Golias: você vem a mim com lança, você vem a mim com espada, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava pensando simplesmente de fazer o seu nome, ou quem sabe de mostrar para os seus irmãos que ele era melhor do que eles, não. Ele estava lutando em prol do povo de Deus. Sansão não é esse tipo de pessoa. Sansão, por outro lado, é um homem cheio de amargura e ressentimento. No livro de Juízes, capítulo 14, verso 19, diz que ele é um homem cheio de ressentimento. Quando ele casou com aquela mulher lá em Tina, primeiro ele vem, pede ela em casamento, no dia que ele mata o leão, ele volta para sua casa, alguns dias depois ele volta. Alguns escritores dizem que foi alguns dias, outros dizem que foi um ano depois. Ele voltou. E antes dele chegar lá, ele passou aonde ele tinha matado o leão e ele foi olhar aquele cadáver. Ele não podia tocar em cadáver, mas ele foi lá e chegou lá, ele encontrou naquele leão uma colmeia de abelha na caveira daquele leão. E ele tirou o mel daquela abelha, trouxe para os seus pais. E quando ele chegou no seu casamento, 30 pessoas, 30 homens dos filisteus faziam parte da organização da sua festa, que estava ali para as bodas de 7 dias. E diz o texto que Sansão fez um enigma para aquelas pessoas e prometendo para eles que se eles respondessem o enigma dentro de 7 dias, que ele daria uma muda de roupa para cada um deles. Mas que se eles não respondessem, que ele daria 30 mudas de roupa para eles. E diz o texto que aqueles homens que estavam naquela festa de casamento de Sansão, eles ficaram pelejando e não conseguiram e apelaram para sua esposa, e a sua esposa também não sabia dizer. Chegou com Sansão, Sansão diz: eu não falei nem para meu pai esse enigma. Mas ela insistiu, e já no 6º dia, na virada para o 7º dia, ela consegue arrancar de Sansão o seu enigma, quando ele diz: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E sabe o que acontece? Ela vai diretamente falar para os seus amigos, para aqueles amigos de Sansão. E quando, antes de terminar o 7º dia, antes de amanhecer o dia, eles vêm e falam para Sansão o enigma, e Sansão fica muito chateado. Diz o texto, capítulo 14, verso 18, que ele usa a seguinte expressão: se vós não tivesse lavrado com minha novilha, vocês não saberiam responder esse enigma. Segundo alguns rabinos, Sansão estava fazendo uma acusação à sua mulher por ter sido infiel no seu leito e infiel também no seu segredo. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês só conseguiram porque minha mulher, ela tem sido infiel a mim e infiel também ao meu segredo. E diz o texto que naquela hora Sansão saiu dali e ele eliminou, matou 30 filisteus. E ele traz aquela vestimenta, entrega para aquelas pessoas. Mas a partir daquele momento ele vai embora porque ele se sentiu traído. A sua mulher teria o traído com algum daqueles seus amigos que estavam na festa de casamento. Mas o texto diz que mais tarde, um tempo depois, Sansão voltou trazendo um cabrito ainda para dar de presente para ela. Naquele período, trazer de presente um cabrito era sinônimo de que eu quero te agradar, eu quero te agradecer, eu quero ter um momento com você e está aqui um cabrito para você. Mas quando ele chegou, o texto diz que o seu sogro já tinha dado a sua mulher para um dos seus amigos de festa de casamento. É aqui que Sansão ficou chateado com aquela situação e é aí que ele pega aquelas 300 raposas e amarra tição de fogo na cauda delas e solta no meio da seara dos filisteus e dá um grande prejuízo. E quando os filisteus sabem disso, eles perguntam quem foi que fez isso. E alguém lhe disse: foi Sansão. E eles vêm de lá, esses filisteus vêm e tocam fogo na casa daquela sua ex-mulher e na casa do pai daquela mulher. E Sansão disse: eu vou vingar isso que vocês fizeram. E o texto diz que ele feriu vários filisteus na sua perna, na sua coxa. A Bíblia não entra em detalhe qual o tamanho do ferimento. É daqui que ele sai de lá e vai embora lá para a caverna que está em Etã. E é lá que também os seus irmãos da tribo de Judá vão querer amarrar Sansão para entregar para os filisteus. Quando nós olhamos, esta é a situação de Sansão. Ele vivia sempre uma pessoa amargurado.
E a lição que devemos aprender é que aquilo que recebemos de Deus é para ser usado em sua obra, para a glória do seu nome e não para nossa projeção ou enriquecimento pessoal. O escritor Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 12, no verso de número 7, o escritor diz: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Ou seja, o Senhor tinha dado do seu Espírito a Sansão para que fosse útil ao reino de Deus, mas Sansão não estava fazendo. À luz do texto, os dons não são nossos, e quem os tem é servo dos demais. É quando Deus te dá o dom para te ensinar lá na tua classe da escola dominical, quando Deus te dá o dom para te pregar, quando Deus te dá o dom para te ser um evangelista, quando Deus te dá o dom para te cantar, para orar pelos enfermos, o dom da profecia. Esse dom não é propriedade nossa, ela é propriedade de Deus, e Deus nos deu, então, nos preparando para aquilo que é útil na sua obra. O quê? Para que esse dom seja usado para benefício da obra de Deus. É isso que o texto quer dizer para nós. Sansão não estava fazendo, Sansão estava usando os benefícios de Deus para si próprio. Esta é a razão de igrejas divididas e mau testemunho resultante de projetos de poder por gente que, tendo recebido algo de Deus, esqueceu o propósito pelo qual foi chamada. Quantas pessoas, quantas igrejas divididas, meu querido irmão, meu querido aluno, professor da EBD, líder da EBD, se Deus te deu dom, e talvez o dom que Deus te deu, você desponta, quem sabe, como o melhor aluno, o melhor professor, o melhor líder, pelo amor de Deus. Deus te deu esse dom para que fosse usado em benefício do reino de Deus, não em benefício próprio. Não para trazer divisão no meio da igreja, mas para somar com a igreja para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. O segundo subtópico sobre os erros de Sansão foi não andar em fidelidade. Nesse texto aqui diz que ele saiu da sua cidade e foi a Gaza. Gaza era uma das 5 cidades mais fortificadas dos filisteus, a aproximadamente 60 quilômetros de onde estava Sansão. E quando Sansão chega em Gaza, ele viu ali uma prostituta. Segundo alguns escritores, essa atitude de Sansão era porque ele queria evitar o adultério. Quando alguém fala acerca disso, o que nós podemos perceber na vida de Sansão, o tamanho que era a sua força era também o tamanho da sua fraqueza moral. Ele não valorizou aquilo para o qual Deus o chamou. Indiscutivelmente, ele foi um homem de fé, inclusive é assim que ele é mencionado na galeria dos heróis no capítulo 12 de Hebreus. Mas ele tinha enorme dificuldade de andar em fidelidade. São coisas diferentes. Geralmente exaltamos e enaltecemos a fidelidade de Deus em nosso favor, mas nós temos sido fiéis, temos andado em fidelidade. Um dos aspectos do fruto do Espírito, meus irmãos, em nossa vida, que está registrado no livro de Gálatas, capítulo de número 5, no verso 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo produz fidelidade, firmeza e lealdade a Cristo. Sem isso, nossa vida se assemelha à vida de Sansão. E nós precisamos ter cuidado. Nós não encontramos na vida dele nenhum crescimento em santidade, a despeito de tanto poder que Deus tinha dado a ele. Mas ainda dos erros de Sansão, ele foi vencido por suas paixões. No versículo 3 do capítulo 16, quando ele está em Gaza, lá com essa prostituta, que ele passou a noite lá com ela, o verso 3 diz que os filisteus cercaram Gaza, dizendo assim: de manhã a gente pega ele. E ficaram lá. Mas antes do dia amanhecer, diz o texto que ele levantou-se e chegou no portão da cidade. Ele pegou o portão com todas as trancas e carregou a quase 60 quilômetros para humilhar os seus adversários. Mas no verso de número 4 diz que quando ele chega em Soreque, ele encontra lá uma mulher por nome Dalila e novamente se envolve com essa mulher. E aqui, meus irmãos, vai ser o fim da vida de Sansão na mão dessa mulher. Sua vida é uma estranha combinação de impulsividade egoísta, ressentimento e desvio moral. Dentre tantas candidatas, Sansão casa-se com uma filistia.
E aqui nós vamos perceber, ele desobedece uma ordem divina. Lá no Êxodo capítulo 34, no verso 15 e no verso 16, o Senhor Deus ordenava que Israel não fizesse aliança com os moradores da terra de Canaã, com aqueles que não conhecem o Senhor, nem tomasse mulher das suas filhas para os seus filhos. A ordem de Deus era: vocês não se envolvam, não casem, não se misturem com esse povo. O escritor diz que o cerne da intenção divina nunca foi de matriz xenofóbica, de coibir miscigenação racial. Qual era o objetivo de Deus com isso, de não se misturar esse povo? Era afastar Israel da adoração de outros deuses. Era só isso. Porque ele sabia que se ele se envolvesse com as pessoas desses lugares, eles se envolveriam também com os seus deuses. Lamentavelmente, há aqueles que, como Sansão, vivem dominados por suas paixões, desejos carnais, sua fé não os conduz a um triunfo, não percebem, mas caminham para o matadouro, conforme está registrado em Provérbios, capítulo 7, do verso 6 ao verso 23. Então, quando observamos para esse ponto do comentário, Sansão chegou ao ponto mais baixo, o seu fim. E aí vamos para o final de Sansão. No final de Sansão, meus irmãos, aí a coisa fica mais triste. E aqui no capítulo 16, no verso 5, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua força. O que é isso? Esses 5 príncipes, segundo o texto que nós observamos à luz do comentário, eles são lá em Juízes capítulo 3 e o verso de número 3. Esses 5 príncipes, eles eram os governadores das principais cidades, estados da Filistia. As cidades eram Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. 3 dessas cidades, chamadas Gaza, Asquelon e Ecrom, elas foram conquistadas quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, conquistado pela tribo de Judá. Mas depois eles vacilaram e os filisteus reconquistaram, tomaram novamente. Então esses 5 príncipes, eles são uma espécie de 5 governadores nessas 5 cidades, potência dos filisteus, que chegam com Dalila e diz: olha, cada um de nós vamos dar 1.100 peças de prata na tua mão para te descobrir aonde está a força dele. E Dalila, mesmo mostrando ou demonstrando que amava Sansão, mas na verdade Sansão, como já vimos, possuía dons, habilidades extraordinárias, mas faltava-lhe um caráter à altura de alguém cheio do Espírito Santo. O escritor traz para nós também um ponto para a gente refletir, que todos nós, na nossa caminhada, nós temos fraqueza e precisamos revesti-las de vigilância em todos os nossos pontos fracos. Talvez você que está me assistindo agora, você já possa identificar qual é o seu ponto fraco. E é nesse ponto fraco que você tem que você precisa vigiar. Existe uma máxima entre os alcoólicos anônimos dizendo para eles o seguinte: evita o primeiro gole. Porque se você não evitar o primeiro gole, 20 goles ainda não será satisfeito para você. Ainda não vai lhe satisfazer. Era isso que nós observamos, que Sansão ignorou a sua fraqueza e isso levou então a um prejuízo. Sansão foi um homem que brincou com o perigo e este o alcançou e o derrubou. Segundo subtópico, ele quebrou o nazireado. O texto diz que nenhuma queda ocorre repentinamente. A perda do nazireado de Sansão foi se dando gradativamente. O cabelo cortado por Dalila foi o último passo. Sansão já vinha perdendo o nazireado já há tempo. A misericórdia de Deus que ainda vinha pelejando, mas Sansão já tinha caído da graça fazia muito tempo. Quando seu cabelo é cortado, é rapado a sua cabeça, já tinha ido para o ralo há muito tempo seu nazireado. A misericórdia que ainda estava lá segurando. Se não tivesse cortado o cabelo. Na verdade, o cabelo foi a consumação. Acabou, terminou tudo para Sansão. E quando se terminava o voto de um nazireado, o cabelo dessa pessoa que tinha feito o voto era queimado e oferecido ao Senhor. Na questão de Sansão, o cabelo possivelmente é jogado no lixo. E Sansão agora é entregue na mão dos seus inimigos. Sansão também fracassou como líder, quando ele diz em Juízes capítulo 16, verso 30, morra eu e os filisteus. É interessante observar nesse último ponto, meus irmãos, que o juiz, além de libertar, também era um líder.
Mas Sansão se tornou um herói solitário e não um líder autêntico. À luz do texto, Sansão não lidera o povo para a vontade e o querer de Deus. Ele perde o foco e não tem seguidores, não tem ninguém ao seu lado. Ele é chamado para uma grande missão, mas ele não consegue executar a missão, nem formar uma equipe para lhe ajudar no trabalho. Ninguém quer seguir um líder que só pensa em si mesmo. Gente amarga vai ficando sozinha pelo caminho, pois a ninguém inspira. A única vez que Sansão conseguiu reunir um exército foi para prendê-los. Quando 3.000 homens de Judá vieram para amarrá-lo. Ele até pergunta, vocês vão me matar? Não. Nós vamos só te entregar aos filisteus porque você está fazendo algo que não deveria. Você está provocando esse povo contra nós. E quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão ali, e que aquelas cordas caem como fios queimados, e ele pega a queixada de jumento e começa a lutar, os 3.000 homens ficam simplesmente só olhando. Olhando o que está acontecendo, mas nenhum se envolve para dizer assim, nós vamos ajudar, porque ele nunca conquistara ninguém. Ele simplesmente queria fazer o trabalho sozinho, puxando a glória sempre para si. Líderes autênticos servem e respeitam seus liderados. Não os usam. Quantas pessoas que receberam maravilhosos dons, começaram bem e hoje, infelizmente, pensam e servem apenas a si mesmo, considerando-se que o nome de Sansão significa pequeno sol. Aí a gente vai olhar, parece uma ironia. Esse juiz termina seus dias na escuridão, cegada pelos inimigos que ele fora chamado para os derrotar. Na aplicação pessoal, o escritor diz assim, nossas motivações e ações importam para Deus mais do que votos e ritos vazios. Permaneçamos firmes e vigilantes, nada fazendo por vanglória, sabendo que o trabalho que realizamos para Deus nunca é vão. Se lembra do início do comentário? Quando o escritor falou para nós sobre os objetivos que nós temos nesse comentário? Quais foram eles? Aprender que dons e caráter devem andar juntos. Se Deus tem te exaltado, te dado dons, lembra que nós não podemos, em hipótese alguma, perder o caráter de um servo de Deus, de um cidadão do céu. E segundo, refletir sobre os erros de Sansão, para a gente não cometer os mesmos erros, quem sabe trabalhando a vida toda, querendo se vingar daqueles que, quem sabe, um dia puxaram o nosso tapete ou jogaram areia no nosso caminho. E em terceiro e último lugar, revestir-nos da armadura de Deus para que a gente possa vencer todos os dardos inflamados do maligno que muitas vezes é lançado contra nós. Querido colega, querido professor, querido aluno, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário e que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus.